Vamos começar o podcast diferente hoje, já que a gente tem um apresentador de reality show. Faz a abertura pra gente aí, pra gente aprender tava aqui. combinando a abertura do Meta Podcast. Então, primeiro eu preciso entender, vocês estão no YouTube, tá? Nós todos agregadores de podcast, Estamos. todos eles? Não, só YouTube, E Spotify. Spotify. E no Spotify. Então, vamos lá, você que está nos ouvindo e nos assistindo. Se você estiver assistindo, você já faz um favor de deixar o seu like, seguir, porque quando você dá o seu like, isso deixa um canal mais interessante para outras pessoas, então contribua. E você que está só ouvindo, quiser ver a minha cara, que não está muito legal hoje, é porque está ouvindo no Spotify. Corre no YouTube que você consegue dar uma olhadinha na minha cara. Mas não sei se vocês sabem que já tem a opção de ver o vídeo no Spotify. Vocês estão sabendo disso? Que o podcast no Spotify você consegue assistir. Mas, de qualquer maneira, então, seja muito bem-vindo ao podcast que eu não estou apresentando, mas pediram para eu começar aqui. Você dá 5 estrelas no Spotify, nada de 4. A gente trabalha com 5 estrelas. Esse é o Meta Podcast, eu sou o Fábio Broco. Então, vamos lá, vamos bater um papo, né? Igualzinho dos episódios passados que eu apresento. Igualzinho o Diogo. Achei que Igualzinho, eu tava também achei. Plágio. Eu já começo apelando o pessoal para curtir, porque tem que engajar, gente. Exatamente. Já começar fazendo certo, né? Porque Já. vem coisa boa por aí, então nada mais justo. Já curte antes de... O povo, entendeu? Já Preguiçoso. curte antes. Se não gostar no meio do vídeo, descurte. Mas já curte antes pra não esquecer. Você ia falar assim, o povo é meio precoce, você ia falar isso, né? O povo sai fazendo as coisas assim, então já curte logo, entendeu? Já manda no grupo do WhatsApp, que fica lá só bom dia, boa tarde, boa noite, entendeu? Manda já ali manda pros esse 10 aí. mil amigos mais próximos. É, faz uma lista de transmissão, já manda para umas 200 pessoas, tá tudo Isso. tranquilo. Exato. Igual fofoca. O básico. O básico. Exatamente. Só marcar assim, caminho pra todo mundo no grupo. A gente tem que falar alguma coisa polêmica aqui, porque aí vocês cortam isso e fica de chamariz. É um Tá bom, clickbait. tá bom. Então, a maioria das pessoas aqui em Rio das Ostras te conhece desde os primórdios, desde antigamente. Chamei de velho, você viu? na elegância, como professor de inglês. Sim. Então vamos começar com polêmica. Como é que você transformou Malheiros Ah. de Joel Santana pra morar lá fora sozinho, tranquilo, se comunicando? Como é que você fez? Paranauê, mágica? Eu não fiz nada disso, assim. Não... Todo mundo fala que você que resolveu. Ele mesmo falou que você é o professor de inglês dele. Não sei se ele falou isso. O que aconteceu foi o seguinte, a história do Guilherme... Bom, você que tá aí perdido, porque ele não introduziu o assunto. O Guilherme Malheiros é um atleta de crossfit, né? Você que não é do crossfit, que tá ouvindo ninguém e conhece assistindo. o Guilherme Malheiros. Mas eu não sei, de repente tem alguém da audiência que não é do crossfit, tipo, quem é Malheiros, né? Então o Malheiros é um atleta hoje, 2022, nesse momento aqui que a gente tá gravando em abril, ele é o melhor atleta da América do Sul, né? Na verdade, da América Latina, né? Porque ele compete por região, enfim, ele tá entre aí o top 10 aí hoje no mundo, se você for ver resultados, enfim. Só que lá em 2017, quando ele ainda era adolescente, ele fez uma competição dos games e ele teve que dar entrevista, porque essa competição acontece nos Estados Unidos. E ele fez um inglês muito macarrônico lá, mas assim, isso foi muito Essa legal. entrevista foi muito boa. Brasileiro é desenrolado. Porque tem gente que não, mas tem gente que trava. Tem gente que não, se você chegar e perguntar, a pessoa não consegue responder, tem gente que foge. Eu já passei por isso aqui no Brasil, de pessoas querendo fugir de mim, estrangeiros, porque estavam com medo de dar entrevista, achando que seria em outro idioma, enfim, depois a gente até pode falar sobre isso. Então tem gente que, porque eu tenho vergonha, não consigo falar. Eu falei, não, eu falo o seu idioma, vamos falar no seu idioma. Aí a pessoa ficou mais tranquila. Mas no caso era espanhol. E a pessoa tava com medo de eu fazer pergunta em português ou em inglês, enfim. Mas aí o Guilherme fez aquele negócio, eu não conheci o Guilherme. E eu tava começando no CrossFit, eu não entendia muito desse mundo do CrossFit. E eu falei, cara, esse menino precisa estudar inglês. Ele, uma promessa e tal. E eu vi que era um burburinho muito grande. E ele é daqui de perto, né, de Macaé. Ele morava aqui perto. E aí eu conversei com o dono do CNA, que eu conheço, que é um curso de inglês, a propaganda merchan do CNA. E falei, cara, mandei tudo, que tinha link do Globo Esporte, porque ele tinha dado entrevista antes de ir. Ele e a Luísa Marques, né, que também foi como adolescente. A Luísa já tinha ido outras vezes. Enfim, e ele foi o segundo lugar naquele ano. Aí eu falei, cara, investe nesse menino, tipo, investe patrocínio, né, tal. E aí ele falou, não, bora. Faz o que você quiser aí, leva ele lá e tal. E aí foi quando eu conheci Malheiros, porque a gente foi, eu falei assim, não, eu quero conhecer. Aí eu pedi ao Crivano, que Crivano que conhecia o pessoal lá da Cavaleiros, pra falar, olha, a gente conseguiu um negócio aí pro menino, ver se ele tem interesse. E parecia que tinha um interesse, sim. Então, marcou um dia pra todo mundo ir lá, no CNA de Macaé, e a gente foi, né? E eu fui e falei assim, bom, quero conhecer o Malheiros, né, e tal. Então foi minha primeira foto, inclusive, com ele segurando. A primeira vez que eu vi o Malheiros, eu já peguei a medalha, que ele levou a medalha, né, de segundo lugar dos games.
como adolescente. E aí a gente fez uma foto, né, e tal. E aí foi isso, assim, depois ele começou a me seguir, aí ele achou engraçado. Tô contando até a história de como eu fiquei conhecido no CrossFit. E ele tava muito bombado naquela época. E eu, na época, o meu Instagram era muita palhaçada. Eu só fazia palhaçada nos stories, né? Hoje me diminuiu um pouco. Mas eu fazia muita palhaçada. E ele ria, ele falou, nossa, você é muito engraçado, você precisa ter mais seguidor. Ele me republicou lá, postou, marcou. Enfim, veio aquela enxurrada de coisa. Mas assim, eu nunca dei aula pra ele. E ele, na verdade, nem chegou a estudar no CNA. Tô falando do CNA porque ele ficou com a vida tão louca treinando que ele fazia uma aula, faltava 30. Ele não conseguia Normal, né? Normal. não conseguia dar continuidade. E aí ele foi metendo as caras sozinho, estudando. Aí vira e mexe, a gente dá dica no Instagram, fala assim, isso foi muito tempo, hoje eu nem faço mais isso, mas falando e tal. Assim, então o mérito dele falar inglês é dele, assim, eu só... E nessa dos Estados Unidos, agora ele está nos Estados Unidos, né, por eu ter mais intimidade com o país, com o trâmite de documentação, quando ele tava, na verdade, ele tá resolvendo bastante coisa agora, mas eu vou falando, pô, faz isso, faz aquilo, tal, é assim que você tem que fazer, e aí ele tá aí, né, lá... O mérito dele, não tem nenhum mérito meu. Lembrando que essa pessoa que tá falando o inglês do Joel Santana do Malheiros não tem um inglês fluente, né? Só pra constar, né? O brasileiro normal, né? Tem esse defeito, né? Mas enfim, bola pra frente. Você acha normal, Cleitinho, brasileiro? Não conseguiu nada, critica o outro. Gente, eu já voei do lado do Joel Santana uma vez. Foi tão engraçado. Eu já peguei um voo do lado. É alguma competição que eu fui de CrossFit e ele tava sentado do meu lado. Assim, eu ri tanto. A gente fez foto. Tem foto com ele. O Joel Santana, eu acho Joel que Santana, só que eu não falando do inglês, obviamente. Ele tava naquela sentado. época ele já inventou o famoso antifrágil, né? Na Ele verdade- começou a gastar ele e ele fez publicidade, ganhou dinheiro pra caramba em cima disso. Na verdade, foram 2 vezes. A gente foi e voltou no mesmo voo. Era pra Maringá. Olha que doideira. Agora eu lembrei. Foi antes. Não, foi no iniciozinho da pandemia, março. Eu tinha voltado dos Estados Unidos, tinha voltado do Odapalooza. E eu fui direto pro. Fiz um evento em São Paulo e de São Paulo eu fui pra Maringá. Ele foi no meu voo de ida. Eu fiquei, meu Deus, é ele. E veio no voo da volta. Tanto o pessoal, não, é mentira. Você tá... Aí eu falei, aí eu peguei as 2 fotos, a gente tá com roupa diferente. A gente tá no mesmo voo. Que o povo achou, porque eu falei, gente, ele tá de volta. Ninguém acreditou. Então ele foi fazer alguma coisa em Maringá. Enfim, não sei o que ele foi fazer no mesmo período que eu tava lá. Mas qual que é a probabilidade também disso acontecer, né? Não, e ele, detalhe, e na volta a gente não sentou um do lado do outro, tava marcado no mesmo lugar, a gente sentou assim, tava ele, a esposa e eu, literalmente. E aí na volta, porque o avião tava mais vazio, até a comissária falou, você quer sentar em outro lugar? Porque eu tava do lado deles. Aí quando decolou e tal, tinha outros lugares que a gente tava naquele assento conforto lá da frente, eu fui um pouquinho mais pra frente. Aí eu saí. Mas eu falei, gente, meu amigo já. Best, eu quero facilitar a vida do nosso editor, Uhum. pra quando ele colocar a sua profissão, que você já falou aí, é Odapalooza, CNA, CCAA, não me lembro. Qual foi o exato? CNA. O editor vai colocar aqui profissão, advogado. Sou advogado, né, gente? Assim, a Receita Federal... Oi, Receita. Leal. É isso e também, né, como eu também declaro os ganhos que eu tenho no CrossFit, né? Mas isso daí é uma empresa. Mas, enfim, minha profissão, né, Porque eu dei aula de inglês porque foi o seguinte, eu era novo, queria ganhar dinheiro, falava inglês, fui dar aula, né? Então, eu tava fazendo faculdade e dando aula de inglês. E aí eu era muito novo, porque assim... comecei a dar aula de inglês com 17 anos, 18 anos. Dei aula durante muitos anos, né? Em curso e tal. Então, fiquei conhecido durante um tempo, né, como professor de inglês na cidade. Aí é engraçado, porque na cidade, agora são 3, né? Antigamente eram 2. Ou as pessoas me conhecem por ser professor de inglês, ou algum outro... eu te conheço. Eu falo, você estudou no CNA? Não, mas teve um processo. Tá. Aí já é outro setor. Entendeu? E agora por causa do CrossFit. E aí você utiliza a técnica de teatro, assim, cada... Eu também fiz teatro, né? Ainda Então, tem é isso aí. Então, Técnica de teatro pra quê? Então, a pessoa te reconhece de um processo no fórum. Aí Aham. você incorpora um personagem. Não, eu sou um essa pessoa o advogado. tempo todo. Não, inclusive, eu já fiz audiência que o juiz sabia quem eu era porque ele seguia CrossFit.
Eu pensei que você ia É falar que eu maneiro. fiz a Era um audiência juiz que de eu fui fora, de... ele não tava aqui. Foi uma audiência de conciliação que eu vim fazer, veio uma pessoa de fora, era um juiz leigo, né? E aí, assim, na verdade, ele reconheceu a minha voz, que irritante, né? Coitado dele. Porque é uma fantasia, né? Quando você coloca, as pessoas estão acostumadas a ver de tênis, né? De crossfit, eu ando de chinelo. Inclusive, esse ano que passou, teve eleição da OAB e eu saí do CrossFit e fui direto lá. Eu era o Que único, médico. todo mundo de terno, eu lá, fantasiado de CrossFit, o pessoal, nossa, um dia eu vou ter essa vida. Eu falei, pois é, estuda bastante, que coisa brincadeira. Inclusive, encontrei um rapaz lá que treina lá no CrossFit, que é advogado também. Ele, eu vou ter essa vida. Eu falei, pois é, daqui a pouco. É um tal de Rodrigo? Gente, me fugiu o nome dele, eu não quero ser Se indelicado. for, foge daí que não presta. Aí, eu não lembro. Aí eu lembro. Aí eu falei assim, tal. Mas olha só, essa volta toda pra dizer que eu não incorporo em personagem. Eu sou a mesma pessoa. Só que a vestimenta muda, né? E as pessoas estranham. Então o juiz me viu parado. Ele falou que uma hora. Mas ele vê tanta gente também que ele pode falar, eu conheço de algum outro lugar. Só que quando eu comecei a falar, depois de tudo, ele falou assim, você faz um negócio de crossfit e tal? Eu falei, faço. Pois é, eu te conheço e tal. Vejo, não sei o que. Sigo no Instagram. Não, teve uma outra advogada que me seguia no Instagram, da parte contrária que me seguia no Instagram. E entendeu? facilitou E a as pessoas vida. levam um susto, porque eu falo, agora que eu comecei a falar mais. Não, eu quase não falo, né? O meu Instagram virou Instagram de CrossFit. Então eu não falo muito da parte do direito, né? Então as pessoas às vezes se surpreendem, né? Principalmente quando eu vou discutir contrato que eu vou assinar com alguma pessoa, eu falo, não, tô aqui, tá, e pede meus documentos, aí eu já entrego ao AB, falo, se você me sacanear, eu vou atrás de você pra você me pagar. Sei todas as ferramentas porque possíveis pra é o aviso Porque, prévio, assim, uma né? coisa, você tem que contratar advogado, gastar dinheiro. Não, eu já resolvo, eu sento, faço a petição, entendeu? Eu advogo em causa própria, já fiz isso, inclusive. Ganhei o dinheiro aí de uma certa operadora que me sacaneou. Enfim, mas é assim. Graças a Deus eu não precisei. Eu só precisei, olha só, amigo, tu tá precisando me pagar, lembra que você tem um acordo, mas nunca levei calote, né? Esse negócio do CrossFit. É essa pessoa que eu tô precisando na minha vida. Eu tô... Você tem que fazer um contrato bem feito, né? Então. Esse é o ponto. Esse é o Não ponto. foi feito. Ou o vulgo de gaveta. O de gaveta, às vezes, não tem validade, né? De gaveta? Como assim? Mas, enfim. Então, é que você é gringo, né? Você nasceu fora, certo? Certo. Não corrija se eu estiver errado. Então aqui no Brasil tem muito negócio de gaveta, né? Sei. Aí você compra um terreno, você compra uma casa, aí eu contrato. De gaveta. Até o termo grilagem é disso, né? Porque Então. o povo botava lá pros grilos, né? Os documentos, ficava lá. Pra envelhecer. Aí, pra envelhecer. Então, assim, terra de grilagem. É isso. Que é, tipo, fica na gaveta, tá na gaveta. Mas esse termo seu de outro documento de gaveta é outra coisa, né? E aí, Mas Cleitinho, vambora. você sabia disso? Eu não sabia. Grilagem. Mas também, quanto que eu mexo com o contrato? Só hoje com os meus clientes e nada mais, mas fora isso... Mas a vida é um contrato, né? Nossa, vamos falar de Rousseau, que inclusive eu não assinei esse contrato em Rousseau. Rousseau diz que a gente assina um contrato, né? Quando a gente nasce. Eu não participei disso. Ou não se lembra, né? A gente tá aqui. Mas enfim, o tempo todo. A gente tá fazendo contrato não escrito, né? Verbal e tal. Segue algumas religiões que você escolhe a família que você vai encarnar, né? Aí eu fico pensando assim, eu acho que eu era um pouquinho burro, hein? Poderia ter escolhido uma família, né? Não sei, né? Ter as letrinhas miúdas. Não é? Enfim, não vou entrar nesse assunto não, que é complicado. Fala pra mim, hoje você é o maior comunicador do Brasil de CrossFit, não é? Olha, Modéstia à Você parte. tá me dando um título que eu não sei. Existem vários comunicadores. Eu posso dizer que eu sou um Dois. deles. Nós temos vários, assim. Inclusive, tem gente maior, né? Tem. Temos Nath Graciano, foi ex-CQC. Na verdade, ela tá há 50 anos fazendo Ô, CrossFit. bando! Ela foi do CQC, né? Na última formação, inclusive, né? Quando acabou o programa, ela tava, né? Fazendo lá as reportagens e tal. Então, ela é muito expressiva, mas, enfim. Cheguei aí. Tô nos tops. Tô aí. Eu lembro que você fez um reality show Uhum. e você teve uma grande polêmica envolvendo você. Sim. Você pode contar pra gente? Claro Fica que eu incomodado posso falar, com não isso? tem nenhum problema, não. Foi o WOD Live, né? Inclusive, você que tá ouvindo ou assistindo, você jogar no YouTube aí, você vai ver o WOD Live. Eu WOD apresentei esse reality, né? Esse reality eu recebi um convite, assim, muito inusitado. Falei, você quer apresentar um reality? E isso que é uma coisa engraçada, porque eu não sou formado em comunicação. Não fiz jornalismo, não fiz nada disso. Mas as pessoas acham que eu tenho um certo talento pra Se comunicar. me comunicar, né?
Eu falei que eu fiz teatro porque eu queria fazer teatro, assim, mas eu sempre fui bem despachado mesmo pra falar, conversar e me expressar. Lá em casa era eu que resolvia tudo. As pessoas tinham medo de falar, deixa que eu falo, eu explico. Eu ia lá e fazia. Mas aí surgiu o convite, né, pra gravar esse reality com atletas da elite, né, do CrossFit aqui no Brasil, uma seleção, lá no Nordeste, lá em Maceió. E eu fui, né? E eu tenho uma coisa que é o seguinte, que você que tá vendo a imagem, você não tá ouvindo, você tá só no Spotify, eu gosto de falar com a audiência, eu sou assim, uma pessoa abusada. Você que tá só ouvindo não tá vendo a minha cara. Agora, neste momento, eu estou gordo, porque eu passei umas férias de 4 meses fora do Brasil, engordei. Eu sou uma pessoa normal, que normal no sentido de que luta contra o peso. Então, eu vivo nessa, né? Então, muita gente que talvez não me conheça estiver assistindo aqui, eu falo assim, nossa, menina de crossfit, mas tá com essa cara inchada e tal. Tipo, que as pessoas imaginam o crossfiteiro, o cara sem camisa, sarado, e esquece que, na verdade, crossfit é pra todo mundo. Né? Já imagina o Marcos Viana. CrossFit o CrossFit, a imagem que as pessoas têm do crossfiteiro é o cara muito sarado, muito bonito, que não quer dizer nada de ser gordo, não quer dizer que seja feio. Mas assim, é aquela coisa inacessível. A gente entende, a gente tem o Ivo aqui que é velho, caquético e faz crossfit E as também. pessoas não entendem que o crossfit você vai ter pessoas de mais idade, você vai ter adaptados que são atletas. Não, você vai ter pessoas de mais idade. Falou de tu, Ivo. Porque a galera faz um recorte de idade, vê o pessoal de 20 e pouco, né? E acha que só essa galera. E acha que quem tá gordo não vai fazer. E tem esse mito, né? E não, eu entrei no CrossFit pra fazer uma melhora na minha saúde. Eu precisava fazer uma atividade física, né? Então, foi isso. Naquela época eu tava mais gordo do que eu tô agora, né? Eu engordei uns 20 quilos aí de dezembro pra cá, né? Mas enfim, estamos lutando de novo, vambora. Férias é pra isso, ou não, mas enfim. E aí eu fui apresentar, e isso que é uma coisa que eu acho legal no CrossFit, porque nunca fui preterido de nenhum trabalho por causa do meu corpo, porque se fosse isso, tipo, a gente quer só o que o povo chama de padrão, né? Eu não participaria de nada. E hoje não. Eu tenho os maiores patrocínios do país, né, em termos de marcas, as maiores marcas do ramo me patrocinam. Eu apresento programas, eu apresento competições, então eu acho isso bonito no CrossFit, porque as pessoas me entendem como um praticante, porque eu pratico, eu tô ali fazendo, mas não sou o atleta. A gente tem a galera, você falou do Guilherme Malheiros, é o atleta que vive disso, tem a profissão. O meu é bem-estar. É o cara que, na verdade, vai pagar a mensalidade do boxe, porque atleta não paga, né? É o público-alvo do boxe. É o público-alvo, né? Então, assim, né, o cara que é empresário, que investe nessa área, que é isso. Mas, enfim, tô dando essa volta toda pra dizer que, por não existir esse preconceito com uma pessoa gorda, né, eu fui convidado para apresentar esse programa. Só que isso é uma questão da internet. A internet, muita gente fala assim pra mim, eu sou doido pra ter recebido, eu não sei o quê, ser conhecido. Eu falo, cara, a internet é uma faca de 2 gumes e muita gente não sabe lidar, porque da mesma forma que você tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Dentro do CrossFit tem gente que não gosta de mim. E é normal, é natural. Eu não gosto de todo mundo, entendeu? Você não vai com um perfil de uma pessoa ou outra, normal, natural. Então, quando você tá na internet, você perde o controle. Principalmente quando você não tá nas suas redes. Porque geralmente te segue quem te admira. Pode ser que tem gente que vai te seguir pra ser hate, né? Pra ser hater, né? Pra jogar um hate ali. Pode ser que aconteça isso. Mas quando você tá num negócio que não é seu, que foi o que aconteceu? Foi um programa veiculado no YouTube, né? Tem muitos acessos, se vocês forem olhar lá, os números são enormes. E com várias outras pessoas que jogaram, foi isso, uma reunião de gente que tinha muita influência, os atletas que eram influenciadores e conhecidos, o Guilherme Malheiros participou desse programa, a Caroline Robo, que pra mim é a pessoa mais seguida no Instagram do CrossFit brasileiro, né, e amiga de gente famosa, pessoal lá do, como é que ai gente, do funk, o maior canal que tem no YouTube, gente. O Condzilla. Vive lá e tal. Então, assim, ela tem essa atenção. Aí a mulher tá lá, vou mostrar a minha vida. Todo mundo vai assistir. Chega lá, o apresentador, grande, que ocupa mais da metade da tela, né? Tem que se enquadrar, pra enquadrar, a câmera tem que ficar 50 metros de distância pra fazer um... Então, assim, tem que ter uma lente, né? E aí começou, né? Tipo, nossa, CrossFit com esse gordo, assim, e eu achava engraçado que os comentários não eram em relação a Fábio Broco, o apresentador, não era uma crítica, que apresentador ruim, chato, não gosto, tal. Não, era gordo. Nossa, precisa botar o shape, ele não vai fazer, que fenomenal.
E era tudo assim, óbvio que essas pessoas, isso é uma coisa engraçada, que eu vi a Bela Gil falando, muitas pessoas criticam a Bela Gil, né, aquela, churrasco de melancia, ela é maluca, ela disse que nunca ninguém parou ela na rua e falou, as pessoas não têm essa coragem, né, de na rua te encontrar e falar. Não, na internet é grandão, Na mas internet pessoalmente... e geralmente se esconde Os atrás anônimos, de perfis, Teve no CrossFit perfil falso, que o perfil fake que a galera fazia pra falar, fazer fofoca. As pessoas não têm culhão. E aí é o que eu falava, cara, quando a pessoa que não bota a cara pra falar comigo, eu vou me preocupar? Não vou. Vou te dizer que assim, naquele momento que você olha ali, porque essa era a questão. O programa, ele era praticamente ao vivo. A gente tinha um ao vivo, era gravado um dia, ele saiu o programa no dia seguinte... E tinha um ao vivo, né? Tipo Big Brother mesmo, assim, né? Entrava ao vivo. Bate-bola. Só que eles não tinham acesso, eu tinha, né? Então eu conseguia ver como é que tava a reação do público. E claro que não era a maioria, era menor, mas comentário negativo te pega. Exato. E aí eu tinha duas possibilidades. Ou aceitar que aquilo era verdade pra mim, que tipo, nossa, não mereço estar aqui, ou rir daquilo ali e tirar um proveito. E foi o que aconteceu, porque eu olhei aquilo... 5 minutos de, meu Deus, que merda, cara. Me senti mal, do tipo, que droga, porque você não gosta de ser apontado, né? E aí eu falei, cara, eu fui escolhido pra estar aqui, eu tô recebendo pra estar aqui. Tô em Maceió. Tô em Maceió. Não sei quem são essas pessoas. Mas aí o que eu fiz? Eu aproveitei e mostrei. Falei, olha, gente, aí eu fui nas minhas redes, tá aparecendo isso. Aí eu comecei a sacanear. As pessoas falaram assim, olha, a pessoa não tem culhão, né, mas é @ tal, não sei quem você é, mas você sabe quem eu sou, né? Então, tipo assim, né, você tá me atacando, eu não sei nem quem você é, mas você sabe que eu sou Fábio Broco. Você pode me odiar, mas você sabe quem sou. Você tá aqui falando de mim, tá perdendo seu tempo. Então, é isso. E aí é o que acontece. O hate, o ódio, gera engajamento. Muita coisa. Foi quando mas foi quando, na verdade, caiu a ficha, eu falei, gente, CrossFit é pra todo mundo. Sim, eu sou gordo, não vou deixar, se eu tiver com calor, eu vou tirar a camisa pra treinar. Ai, que horror, o problema é se eu fecho o olho. E eu falei, eu não existo pra agradar o senso estético alheio. A gente não existe pra... Ai, a pessoa é feia, o que você quer que a pessoa faça? Ah, vai fazer cirurgia, você vai pagar? Então, sim, eu acho que é muito injusto você olhar pra uma pessoa e falar assim, ah, você é feio. Ué, a pessoa te perguntou? A pessoa então não pode existir. E quem disse que você é bonito? Né? Então, assim, a gente não existe, eu falo isso pra todo mundo, a gente não existe para agradar o senso estético de ninguém. Porque tem que ser mais alto, tem que ser mais baixo, tem que ser mais forte. A gente não existe para isso. Então, e aí que eu comecei a levantar essa bandeira, que ó, CrossFit é para todo mundo. É pra pessoa que tá acima do peso, é uma pessoa que já é sarada, é uma pessoa que quer qualidade de vida, quem quer ser atleta. E isso é a verdade do esporte. Aí eu fui muito abraçado por várias pessoas que passavam por situações assim, né, que tinham vergonha ou que eram julgadas pelo corpo e tal. Então foi quando eu comecei a crescer muito, porque eu aproveitei, fiz aquele cocô e virar uma goiabada, né? Então foi assim, eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Olha que doideira. A melhor coisa que aconteceu pra mim foi ter sofrido hate na internet naquele nível, porque eu revirei. E detalhe que eu consegui descobrir quem era uma pessoa, porque aí a gente dá aquela coisa de CSI, né? Você deixa eu dar uma futucada pra ver se eu acho a pessoa, né? O cara seguia um canal lá e aí eu consegui descobrir o @ dele do Instagram. E ele era um coach de CrossFit, level 2. Aí eu fui no Instagram dele e falei, ele postando várias coisas de motivação. Aí eu printei e mandei pra ele. Eu falei assim, nossa, que bonito, né? Nem parece aquilo tudo que você me disse. Ele ficou tão sem graça, assim, sem graça eu acho, né? Tipo, ele pediu tanta desculpa, mandou áudio. Acho que ele ficou com medo de eu fazer uma exposição, né? Porque eu poderia, inclusive, entregar pra CrossFit. Falar assim, ó, isso aqui é um coach que vocês têm agora. O pessoal fica assim, todo coach é assim? Não, mas vai ter gente escrota em todas as profissões. Vai ter advogado escroto, vai ter médico escroto, vai ter coach de... Então, assim, não tá feliz onde você tá, tô falando pra defender o CrossFit. Você chegou lá, tá achando, vai pra outro lugar, muda, né? Ninguém é uma árvore que tá presa ali com a raiz, muda, né? Agora, se você mora numa cidade que só tem um box, aí, né, não tem muito o que se fazer. Aí vai ter que assinar o TG1 e treinar em casa. Exatamente. Então foi isso que aconteceu, né? E aí, dali pra... Aí vieram mais convites. E era aí, foi isso que eu sempre falei. Então você trabalhou nas Olimpíadas também? Agora você tá saindo desse meio. As Olimpíadas. Trabalhei já com Olimpíadas. Já trabalhei nos maiores eventos esportivos do mundo. E você fazia o que nas Olimpíadas? Então,
Eu trabalhei, é sempre o trabalho Não, temporário. conta como é que é estar nesses ambientes high level, que a gente não tem acesso, não sabe como é que funciona os bastidores, as pessoas que estão ali no comando, como é que funciona a energia do lugar, a dinâmica. Como é que é o ambiente, assim? O ambiente é uma coisa. No início você fica um pouco deslumbrado. Você fica, meu Deus. Né, tipo, nas Olimpíadas de 2016, eu tava com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, Michael Phelps pegando elevador comigo. Exatamente É uma isso. coisa que você fica assim. Mas é tão engraçado porque, como você tá ali com uma função, né? Na Rio 2016 eu tinha uma função, e isso é uma coisa engraçada. As pessoas me conhecem por fora do trabalho, eu sou muito engraçado e tal. Quando me vêm trabalhando, elas acham que eu tô zangado, eu tô chateado. Não, eu sou muito focado. Né? Então, eu falo, não, tô trabalhando agora, não tem como ficar brincando, né? Mas aí nas Olimpíadas, depois de um certo tempo, tudo se torna comum, porque é normal. A gente endeusa as pessoas, porque é atleta, porque a gente, né? Mas depois de um tempo, você vê tanto que se torna comum. Eu percebi isso no CrossFit, né? Trazendo de novo pro CrossFit. Ai, meu Deus, aquele atleta, meu Deus, ele me segue, meu Deus, eu vou com ele, meu Deus, Aí já durmo na casa da pessoa, a pessoa... Você chega nesse ponto. Não dormi na casa do Michael Phelps. Eu só ajudei a acertar a roupa dele, porque ele ia entrar com a bandeira, tava apertado. Tem essa história que é muito engraçada Não, também. mas tranquilo, só do Michael Tem que Phelps, marcar, o maior medalhista. outro dia pra falar só sobre Olimpíadas. Mas aí a história de trabalhar com esses eventos... Eu não quero ficar suando aqui a pessoa, tipo... Que é ruim a gente falar da gente mesmo, Isso né? é normal. Mas eu falo 5 idiomas, né? 4 pelo menos fluentes. Então eu me viro em qualquer idioma. E é isso que eu falo, assim, eu tô nos lugares que eu frequento pelo meu mérito, né? Pelo que eu sei fazer, pela minha capacidade. Então, por exemplo, que eu vou fazer essa conexão, parece que eu fui, mas eu tento dar uma explicação um pouco mais ampla. Por exemplo, agora é semifinal dos Games, eu me tornei um repórter. Mas quando eu fui o primeiro evento para trabalhar a semifinal dos Games, que acontece aqui no Brasil, em São Paulo, agora vai ser em Vitória. Em São Paulo eu não fui para isso, eu fui para ajudar na mídia. Mas aí a CrossFit falou, tem que ter uma transmissão ao vivo. E aí fizeram uma transmissão ao vivo de última hora, contrataram a TVN Esportes e tal, chamaram uma menina que é apresentadora, tipo Nath Graciano, por exemplo, ela tem experiência com TV. Uma outra menina que tem experiência com TV, para fazer a apresentação, só que aí chegou lá, os atletas do mundo inteiro. Aí, não, tem que ter entrevista, tem que entrevistar os atletas. Os atletas não falam português. A menina fala, eu falo inglês, mas assim, ao vivo, que era ao vivo, e é ao vivo com barulho. Aqui a gente tá no estúdio, lá no negócio do CrossFit, pá. Então, o Carlão, que é um dos diretores, né, falou assim, chama o Broco. Aí eu tava lá de boa, foi assim mesmo, Broco, você vai entrar ali agora e tal. E eu recebi pra isso, que o pessoal que a gente trabalha de graça. Depois eles acertaram comigo. Mas eu aceitei o trabalho nem sabendo quanto é que era. Porque eu falava idiomas. Então eu ganhei uma função. Aí dali pra frente, eu fiz tudo isso. 2019, 2020 até... Né, foram 3 anos que eu já fiz isso. 2 vezes, 2019, 20 e 21. Isso, ano passado. Só que ano passado eu fiz pela CrossFit, porque teve que por causa da pandemia, né? E aí foi isso. Então, falar idiomas, na verdade, ser despachado, essas coisas abriram portas para mim, né? Então, nas Olimpíadas foi a mesma coisa. Eu fui estudar mandarim porque eu perdi um trabalho de 60 mil reais que eu ganharia em 15 dias porque eu não falava mandarim. Eu falei assim, agora eu vou estudar essa porcaria. Aí eu fui pra China, foi por isso que eu fui pra China. Na verdade, eu estudei e fui pra China pra praticar. Falei, agora eu vou pra China pra me virar. Botei uma mochila nas costas, como diz a minha mãe, e eu tenho uma rodinha no pé. Né? Tô aqui, daqui a pouco eu tô não sei aonde. Eu fui lá e fui correr atrás. Então, assim, o meu primeiro trabalho com questões olímpicas, na verdade, aconteceu em 2007, num Pan-Americano. Foi o Pan-Americano do Rio de Janeiro. O Pan-Americano, só os países da América. E aí fizeram um cálculo muito louco que, nós temos mais países falando espanhol do que inglês. Fizeram uma contratação de muita gente que falava espanhol e inglês ficou meio rarefeito, ficou assim, né, uma coisa, porque vai ter Estados Unidos, Canadá, representantes para ajudar e tal. Uma amiga minha, a Regina, estava trabalhando com o pessoal lá e quando viu, faltando gente, porque tinha Barbados, inclusive Barbados, ninguém conhecia Barbados, mas só depois da Rihanna, né? E Barbados se fala inglês. Ilhas Virgens Britânicas, não sei o quê. E você tem representante dessa pessoa, porque como que funciona? É igual assim, são os presidentes do país. Você tem o presidente do comitê lá, né? Então, assim, a família pan-americana, então tá o cara lá. Então, eles têm uma função chamada attaché.
que é a função de uma pessoa que fica ali, tipo babá. Que tem que conhecer o país que ele tá, tipo, conhecer o Rio de Janeiro, falar português e ajudar na agenda ali da pessoa. Então, eles não conseguiram fazer essa contratação. Aí a minha amiga, na hora, passou o telefone pra mim. Broco, pelo amor de Deus, não interessa onde você tá, você vai ter que vir pra cá pra me ajudar. Quando eu cheguei lá, me deram a maior responsabilidade, que era os Estados Unidos. Que aí, tipo assim, realocar não dá, porque Fábio conhece o pessoal dos Estados Unidos e tal. Bota, ele conhece a cultura, porque é isso também, pode ter choque cultural. A gente, quando vai trabalhar com Olimpíadas nesse nível, a gente estuda até como é que é o costume do país com que você vai trabalhar. Né? Porque às vezes o cara tem uma cultura que não pode isso, não pode aquilo, às vezes não pode mulher naquela função, enfim, tem umas coisas assim, né? Então, fui trabalhar com os Estados Unidos e aí começa contato. Porque ali é aquilo, né? Eu tava numa função, mas no final eu tava fazendo tudo, eu já tava... Aí eu me sentia depois um artista, porque a atleta mais bonita, que foi considerada das Olimpíadas de 2004 de Atenas, uma jogadora de softball, Jenny Finch, ela agradeceu tanto porque tava tendo problema com roupa na máquina e tal, não sei o que tem lavanderia dentro dessas vilas de atletas, né? E aí eu tava descendo a escada no Barra Shopping, ali na verdade no New York City Center, e tem ali o Outback, né? Tava a galera ali comendo, eu descendo a escada, ela, Fábio! Aí a galera que não tirar foto com ela, a pessoa olhando assim, gente, ela conhece esse menino? Oi, tudo bom? Eu assim, tipo... Avulso. Desculpa. Avulso. E aí começou, tipo, a galera, pô, você quer trabalhar? Você quer fazer trabalho para as Olimpíadas e tal? E foi. Então, né, a gente faz essas coisas quando vem um convite. A gente acaba recebendo um convite para fazer o trabalho das Olimpíadas, né? Eu iria pro Japão também, mas teve essa situação toda da pandemia, enfim. Eu tinha, inclusive, uma amiga que a gente tava com um quarto reserva, tudo certinho. Você fala japonês também? Não, mas aí a gente consegue com os outros idiomas. Não. Japonês, aí é muito idioma, assim, a gente tem que trabalhar também, não dá pra só estudar, né? É chinês, japonês junto. Fica complicado, né, Cleitinho? O que Pô, você acha? imagina, mandarim, japonês, eu falei, pelo amor de Deus, você não sabe nem mais o que você tá falando, só tá ali. Você abre a Mas boca... é tão bom, assim, eu aconselho, acho que falar o idioma, porque assim, aprender um idioma é aprender uma cultura, né? Sim. Porque o idioma, né, faz parte da cultura, né? Cultura é o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente fala, então você tem essa questão, né? E aí, principalmente o mandarim, porque muitas das coisas que você fala é a realidade daquele país, né? E aí era tão engraçado como eles ficavam surpresos na China quando eu falava com eles em mandarim, assim, eles... Você fala mandarim, inclusive eu consegui até, porque lá tem que barganhar, nunca você vai chegar na China, quanto é que tá? Ele vai jogar o preço lá em cima, é aquela coisa que já é comum. Você inclusive aprende É a aula, uruguaiana, né? você aprende na língua já como falar, pô, tá caro, chefe. Já assim, já tem isso Já no tem as script, expressões já. pra você aprender. É igual uruguaiano, então. E aí, quando você fazia isso, você faz isso, o chinês fica. Você fala, você é mandarim, local. porque eles olham pra minha cara, sabem que eu não sou. É igual quando você vai no Vidigal e o mototáxi te cobra R$20. Aí tu fala, amigo, eu sou carioca. Mas eu também gosto de fazer isso quando eu tô nos Estados Unidos, eu vou em Chinatown, qualquer bairro chinês, eu vou lá e entro nas lojas, falo com eles. Eu acho isso legal. Óbvio, meu mandarim não é fluente, mas ele é assim, eu me viro, entendeu? Não vai me passar a perna, não. Agora, se você for falar dialeto, porque China tem 500 milhões, eu não vou entender também. Né? Não tem problema não, né, Cleitinho? Os gringos vêm pra cá, ficam tentando falar português Falam daquele obrigado. jeito. É igual o índio e todo mundo acha fofo. Isso So nossa, cute. eu não vou entrar nesse assunto, mas essa é uma questão que eu acho que o brasileiro tinha que perder. O brasileiro tem medo de ter sotaque. O brasileiro quer falar o idioma como se fosse um nativo. Existe esse desejo, né? Sendo que eu falo que, assim, nem tanto. A gente também tem que se prezar um pouco Mas não pela é por boa conta pronúncia, das pra não atrapalhar empresas. a comunicação. Mas existe uma coisa, e virou moda nesse país, você abre o Instagram, fale como um americano, fale... Isso é até um pouco racista, né? Por que você tem que falar como um americano? Em inglês é falado nativamente em 250 milhões de países, eu não sei quantos, estou jogando esse nome. É tipo, por que você não pode falar como um sul-africano? Qual o problema? Porque o sul-africano é menor do que um americano? Então, assim, aí tá vendo essa onda que eu sou meio contra, né? Eu acho interessante você aprender e ter capacidade de se comunicar com qualquer pessoa. Virou moda o Pink Blinders, né? Que os caras são de Birmingham. O sotaque deles é completamente diferente. Então, uma pessoa que tá só acostumada com o inglês americano não vai entender aquele monte de som fechado que eles falam, né? Mas, enfim. Nossa, eu tô desviando dos assuntos, né? Falou isso, igual bateu uma ansiedade que eu tô esperando a última temporada agora. Inclusive o nosso Ivo ali, de vez em quando ele mete o corte e toma Shelby. Olha lá, já tá na hora.
fucking Peaky Blinders. Mas é porque é um sotaque muito específico, né, de Birmingham, né? Então é muito diferente. E eu acho que também vai no sentido de pra que você quer o uso da língua, né? Porque imagina, por exemplo, você vai como um representante do CrossFit para falar inglês. Cara, o que imaginam é que seja alguém nativo que fale fluentemente aquela língua. Exige uma certa destreza ali na hora de falar. Cara, eu tô indo para viajar. Pô, para viajar, minimamente você tem que conseguir desenrolar ali. Eu trabalho com pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, e eu preciso me comunicar com ela. Você precisa também o suficiente para você ser claro do que você quer. É algo mais polido, por exemplo, se você fosse advogar nos Estados Unidos. Tenho certeza que precisaria também de um nível de destreza ali na língua muito maior do que a maioria precisa. Né? Depende do que você quer fazer com o idioma. Isso é, né? Se você quer, tem gente que eu quero aprender inglês só para viajar, quero passar na imigração, quero fazer a compra, quero saber se tem devolução do tax free, não sei o quê. Aí é uma coisa. Agora, você quer, quero fins acadêmicos. Quero ir para lá para estudar. Vou fazer um mestrado fora, né? Vou fazer um doutorado. Ah, não, vou fazer uma mudança de carreira. Vou sair do Brasil para trabalhar em outro país. Vou tirar um visto de trabalho e tal. Não é. Aí você precisa realmente focar, né, nisso daí. Saindo da parte do copia e cola. Vamos botar um exemplo. Vou falar 5 idiomas e vou ser o broco. Vou ter o sucesso profissional do broco. Porque eu vejo assim, muita gente tem habilidades técnicas, mas às vezes falta soft skill. A pessoa não é bom para trabalhar de manhã, a pessoa não é bom para cumprir o horário, por exemplo, não é bom para fazer networking. Por exemplo, você é um cara muito comunicativo e interligado também, tem um network muito assertivo no nosso meio. A pessoa fala assim, eu quero ter a carreira do broco. Por onde ela poderia começar? O que ela deveria? Que a pessoa quer mil e uma utilidade. É bombril. Você quer ser professor de advogado, professor de inglês, representante de esportes. Isso aí, pô. Quero ser influente, quero ser... Mas você sabe assim, a situação... Eu vou falar, a minha profissão é ser advogado. Porque eu falo, se tudo der errado, a única coisa que eu sei fazer, que eu estudei, que eu dediquei à parte acadêmica, vamos falar assim, foi o direito, né? Que inclusive eu tô forçando a fazer mais coisas porque domina um pouco, né? Assim, foi o que você queria marcar comigo, eu falei, cara, eu tô aqui enrolado porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. Então, assim, sobre a situação, eu não sei dizer, vamos lá, que a carreira que eu tenho hoje com CrossFit, né? As coisas que eu tenho com CrossFit, aconteceram. E, na verdade, toda vez que eu paro, penso, agradeço muito a Deus, eu acredito em Deus. Então, eu acredito, né? Porque às vezes a pessoa não é, mas eu acredito em Deus, eu falo, cara, fui muito abençoado, porque nunca... tem gente agora que vai odiar. Eu não corri atrás de nada. Porque eu sei que tem gente que quer isso. Abre um Instagram porque quer ser influente no Instagram. É exatamente isso eu quero ter isso. Então, assim, eu não sei dizer porque eu não parti desse princípio do eu quero ter essa carreira. Não. Que a pessoa... Como aconteceu, eu estava num lugar certo. Sabe aquela história? Eu estava no lugar certo na hora certa? Foi mais ou menos isso. E eu não tive, na verdade, eu não tive medo. Eu acho que o medo é importante. A ansiedade, eu não sou médico, né? Mas enfim, os médicos explicam que a ansiedade, ela é necessária, porque é a ansiedade que faz a gente fugir de um perigo. É isso. Só que quando ela é muito grande, ela domina, ela te paralisa. Que é um pouco medo, essas coisas assim. Então, eu faço terapia, né? Então eu já sou muito focado nessas coisas. E aí, eu entendo que claro que eu tenho medo de me aventurar, de dar errado, mas o medo não me paralisa. O que eu tenho é a ansiedade natural. Eu fico ansioso quando eu vou fazer algum trabalho. Tô doido pra acontecer logo. Eu fico assim, ansioso. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Pensa, eu não sou da área da comunicação, nunca tinha feito um programa, ou de televisão, ou de internet, enfim. E me oferecem para ser o âncora, para ser o apresentador. É um negócio que você tem. E quando eu fui fazer a primeira chamada, tinham, assim, várias pessoas assistindo. Era uma pressão imensa, assim, e me deram um texto antes. Então, assim... Vocês entenderam porque eu falei pra ele fazer a chamada no início do vídeo? Você acha mesmo que ia dar essa vacilada na frente do broco? Era uma coisa... Não, e você me falou agora, isso, e foi de improviso. A chamada que eu fiz, a gente só... foi um take único, né? A gente não parou e gravou de novo. É pra nivelar a barra, entendeu? Se disparar muito, vai ficar feio pra mim, pô. Horrível a abertura, não, mas me tacaram aqui, eu fiz.
né? Eu faço muito isso. Então, assim, o que acontece? Eu acho que você tem que estar preparado porque o cavalo selado só passa uma vez. Então, o que aconteceu é toda vez que o cavalo passou na minha frente, eu pulei. E eu sou muito criticado. Eu já gravei um podcast falando sobre isso, que eu fui muito criticado pela minha família. Hoje parou. Porque, como advogado, não quero dizer que eu sou foda, não, tá? Mas assim, já ganhei muito dinheiro. Hoje não é que eu não ganho tanto, já ganhei, mas ganhei muito. E eu tive que diminuir, abrir mão para poder aceitar. Porque não tem como você se dedicar a tudo. Então, eu tinha um cliente fixo que me pagava fixo e ele me enchia o saco também. Então, foi ele que eu cortei. Mas era muito mais interessante eu ter aquele fixo para uma aventura. Mas aquele fixo... Então, eu pensei assim, eu vou abrir mão aqui para ganhar mais na frente. Então, assim, foi uma estratégia que eu tive. Mas a questão era essa, porque o cavalo selado estava na minha frente. Eu falei, será que ele vai passar aqui de novo? Não sei, né? Então, a gente aproveita a oportunidade, né? Eu não sei se ele vai passar de novo. Então, é a questão de ter uma preparação, a pessoa achar que você tem, tipo, eu acho que você é um perfil, você quer. Aí isso que tá. Tem gente que fica, não. Tem gente que quer esperar ficar perfeito. Não, vou estudar mais, eu vou treinar mais. Eu falo, meu filho, aperta o play e vai. Vai consertando no meio do caminho. E eu vejo muito isso, por exemplo, com youtubers. Se você pegar vários youtubers que hoje são muito famosos, são conhecidos, o próprio Felipe Neto, por exemplo, se você pegar o primeiro vídeo dele e o de hoje, é completamente diferente como ele se dá com a câmera, como que, claro que agora tem mais tecnologia, dinheiro envolvido, isso vai melhorando. Mas várias pessoas que eu sigo, tem um casal do Japão que eu gosto muito, né, o Japão nosso de cada dia lá, enfim... O primeiro vídeo eles tinham vergonha de falar, eles falando baixo. E hoje é completamente diferente. A Jujut, que tá sumida, ela agora só tem o GNT 2 vezes por mês. Jujut volta. Os primeiros vídeos dela. E aí, então assim, se ela esperasse, se todas essas pessoas que eu falei, outras que são conhecidas na internet, esperassem ficar assim, perfeito. Não teria até Não hoje. vai rolar. Então assim, é claro que tenta se dedicar, né? Também não é pra fazer de qualquer jeito. Mas, assim, entenda que se você esperar a perfeição, não vai rolar. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu tava pronto. E na verdade, é isso. Eu tenho essa capacidade de fazer ouvido de mercador. Eu sei... Isso é terapia. Eu sei do que eu sou capaz. Eu sei da minha capacidade. Eu não preciso de elogio. Eu não preciso falar que o cara fala, você é muito bom. Eu sei que eu sou. Pessoa, né? Tipo, eu sei que eu sou bom. Eu sei que eu sou bom. Mas se eu não achar, quem é que vai achar? Então eu sempre falei, inclusive com namoro. Você quer que a próxima pessoa, eu disse inclusive com Luana Biomani, você quer que a próxima pessoa seja mais bonita ou mais interessante? Do seu futuro, não, né? Do seu ex. Que seja mais bonito, porque mais interessante não vai existir. Olha, essa é a mentalidade que você tem que ter. Porque é isso. Mas se você não enche o seu estofo, ninguém vai encher. Não é pra você ser escroto. Tipo, nossa, eu sou melhor que todo mundo. Mas é você saber. Porque quando você tem essa raiz, as críticas que realmente, assim... Eu escuto crítica. Eu paro, eu escuto, eu falo, cara, isso faz sentido? Pode ser. Fica ali. Mas assim, mas eu sei escutar. Mas eu não me abalo. Foi o que aconteceu. Se eu fosse uma pessoa fraca da cabeça... Nossa, lá em Maceió eu já tinha jogado tudo pra cima. Escutar acho que é muito mais aquém do que o quê, né? Assim, eu tenho muita preocupação porque esse é o limite aqui. A pessoa tá aqui fora falou, da confiança e arrogância. A gente, porque eu tenho personalidade forte. Não, você é mal educado. É diferente. A pessoa não é... Ai, meu signo. Não é, você é mal educado. Mas, na verdade, é você ter consciência. Pra você saber distinguir o que jogam. Porque, assim, eu não tenho como impedir que as pessoas façam ou falem qualquer coisa sobre mim. Não tem como. Você pode me chamar do que você quiser. Viado, preto, gordo. Você pode falar. Eu não tenho controle sobre isso. Agora, como eu vou reagir, aí sim. Esse é o meu controle. E isso que irrita muita gente comigo, porque eu não... Já fizeram várias páginas de meme no CrossFit, ou... inclusive, tinha um que é bem conhecido que eu fiquei amigo, porque o povo pegava pilha. Eu sou difícil de pegar pilha. Eu sou daquele que você é um gordo ridículo. Eu sou ridículo, eu sou horroroso. Eu vou concordar com o que você tá falando de mim, porque eu vou bater palma pro doido dançar pra ele perder a graça da brincadeira. Então, assim, como... Vocês acham que... Porque eu não comento isso. E isso é uma coisa que eu aprendi. Fica a dica. Você não quer que um negócio cresça na internet, você não pode... Se abalar. Botar aquilo no holofote. O que aconteceu? Vou falar que aconteceu recentemente. Eu estava nos CrossFit Games... Criaram uma página, Fábio, com a mesma foto minha, com tudo.
pra falar as verdades. E botaram, tipo assim, uma coisa na boca e fizeram várias postagens falando. Foi você que fez? Você Não. tá- É porque eu não sabia eu dessa não descobri, hein? fofoca. É, porque ele tá com um Eu comportamento não sabia meio dessa suspeito. fofoca, não. E aí, cara, assim, que eu não sei quem fez. Não, porque o CrossFit é E aí, muito, o que muita acontece? fofoca e eu A não pessoa sei. começou a postar, mas pra falar onde eu nem Sabia era de disso mim. aí? Não tá falando nem de mim. Tava falando, aí falaram da Lari, aí falaram de não sei do que, e falaram de não sei do que. Aí, eu não vou falar o nome da pessoa, veio assim, Broco, uma pessoa influente do CrossFit, muito influente. Você tá fazendo Tipo isso. assim, o Boninho do CrossFit. Não falou, não achou que era eu. Falou, Broco, pede pros seus seguidores denunciarem a conta. Eu falei, você tá maluco? Se eu jogasse a conta, e meu Instagram na época dos games tava assim, bombando. Vai bater porque, 50k. Porque. Você entende? Porque vai ter gente. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero ver. As pessoas gostam de mim, mas elas gostam da sacanagem. Então o cara tava com um perfil com tipo 50 seguidores. Eu falei, ele que se esforce pra ter o holofote, porque eu não vou. Aí a pessoa entendeu. Eu falei, é verdade. Eu falei, deixa quieto. Ah, mas tá com 50. Só 50 no universo de quanto? Ele que coma arroz com feijão e cresça pra aparecer na internet. Porque o que as pessoas fazem é isso. Quando você replica um hate, né? Eu falo hate, gente, é o ódio, não é o hater. As pessoas, fala em inglês, é o hate, o ódio. No Twitter, por exemplo, se você der cara, vai ter gente que vai concordar com aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive até em questões políticas. Se você não quer que aquele assunto, que aquelas pessoas, que aquilo... Porque você fala, que absurdo, ele tá falando que isso aqui é cinza. Vai ter gente, não, isso aqui é cinza. Nossa, então eu vou concordar com ele, tá certo. Aí você tá jogando gente pra ele, aí ele vai crescendo. Tem gente que cresce em cima disso. Não vou falar nome, porque senão até caiu pro canal. Tem gente aí dessas confusões Eu sei o que você tá falando. Não é nem daqui Nossa, não é gente grande, assim. Eu sei. Mora fora, nômade. Que briga, que quer brigar com gente famosa. É o desafio fulano de tal pra vir aqui debater. Porque o que ele quer? O debate, porque vai vir aquele público. Pegar o público do e ele outro, vai ganhar. Sequestra. Comigo isso não vai colar. Se você quiser me atingir, você vai ter que vir já lá de cima. Você vai ter que vir num perfil muito grande já Esse pra cara poder... aí que você tá falando, se for o mesmo que eu tô pensando... Não era um cara, era uma menina. É uma menina? É a Sarah Winter. A Winter, ela tá. falava isso. Ela já via ela falando isso, assim, inclusive, né? Tipo, eu quero, vem debater. Ela tá sumida, né? Eu quero debater, mas é isso que acontece. E vai ganhando seguidor. Porque vai ter gente que vai compactuar com aquela ideia. Entendeu? Acaba sendo. Então, Cara, assim, você nem tem tanto, que. né? Não, você tem que prestar atenção nisso. Eu falo, ó. Se você, que tem uma certa influência, começar a dar vazão pra esse negócio, você vai criar um monstro. Eu Então, achei que você tava falando do Ryan Santos. não. O Ryan Santos Então, fazia, você tem quem sua é. referência. Eu não sei se ele fazia É o ou cara se que fala ainda que já faz. cagou em não sei quantos milhões de países. Isso, Ele tem isso no perfil dele. Sei E quem. ele, só que ele tem ele lançou muita gente, né? Muita gente veio a público, ficou grande, através dele. Então, se ele não fosse um pouco assim, ele teria o maior network do Brasil. Porque, por exemplo, o Pablo Marçal veio dele. Uhum. Os caras grandão, o Kaiser veio dele. Aí depois que os caras ficou maior do que ele faz treta com os caras pra pegar a audiência dos caras. Só que, meu irmão, se você for parceiro do cara, você pode marcar um evento e você pegar o público do cara. Não precisa você fazer esse auê todo. Eu não Mas sei. essa era Não sei se é uma estratégia boa. O público que ele tem é quem gosta desse tipo de conteúdo. Pô, mas aí marketing digital é compra, né, cara? Todo mundo, a pessoa que tem o poder de compra é a pessoa que gosta de treta? Não, mas pra ganhar o holofote... Ó, vou te dar um exemplo. Ele tava com treta com o Primo Rico. Tava com treta com o Primo Rico, aí tava desafiando o Primo Rico. Olha só as fofocas, hein? Não é só fofoca de CrossFit, não. Aí ele fez um evento com um podcast com o Flávio Augusto. Flávio Augusto gigante. Aí parece que o Primo Rico viu aquilo e conhece o Flávio Augusto, tem uma relação com o Flávio Augusto. Aí chegou e fez assim, ó. Check. Cortou ele dali. Falou, Flávio Augusto, ó, não desenvolve nada com esse cara aí não. Por causa disso e disso e disso. E o cara perdeu o contato do Flávio Augusto. Fala tu, vale a pena fazer treta? Não vai. É o Flávio Augusto, irmão. Mas esse é o preço que ele quer pagar, né? Enfim, não sei se vale a pena. Ô, Broco, não tem nenhuma previsão aí pros novos eventos do CrossFit Games? Como assim, previsão?
que você acha que vai acontecer? Ai, gente. Teve muita mudança, né? Mudou direção. É. Como Pois é que foi não essa sei. coisa? Mudou o CEO, depois mudou Ah, tudo. Isso foi essa questão toda da CrossFit veio durante a pandemia, né? Essa coisa toda, esse rebuliço que era do Greg Glassman, né? E a empresa de uma pessoa só que foi convidada a se retirar. Pra você ver como a marca cresce mais do que, né? É a história do Frankenstein, né? Tipo, ele é maior, a criatura é maior que o criador, né? Enfim. Exato. E conseguiram tirar a empresa da mão do cara, né? Mas o David Carr saiu também, vai voltar. Dave Castro não sei se volta, né? Mas eu entendo que, assim, sendo sincero, Por que ele saiu? não sei, os motivos reais, os reais motivos tem que perguntar pro Eric Rosa, né? Mas tem a explicação que foi dada. Especulação, mas a os gente... bastidores. Não, eu Não tem? Não tenho. Assim, a especular, não sei. Tem Não- palpite, Will? Cara, eu acredito em alinhamento, né, cara? Sim, não, mas foi o que ele foi o que, Você mudou mas aqui. foi o que foi dito, foi o que foi dito. Que ele saiu porque já era uma coisa prevista mesmo, que é um alinhamento da filosofia da empresa. Mas o David, Agora, sendo assim... Dave Castro, O que tem? o cara saiu também por alinhamento. É, como a CrossFit está se posicionando. O que acontece? Vamos lá. Eu tenho algumas dúvidas. Eu gosto do Dave Castro, mas eu tinha uma dúvida. Ele era muito colado com o Greg Glassman. Então, assim, o quanto que ele compactuava com as coisas que vieram à tona sobre o que não foi só a situação, ponto, do que ele soltou um tweet infeliz. Depois vieram umas acusações, assim, contra ele. E até como todo mundo sabe, essa foi a grande piada. Qual era a senha do Wi-Fi da CrossFit? Que era um órgão genital feminino e que eles faziam um ranking das atletas mais gostosas e como assim eles tratavam. Papo de homem, essas coisas vocês vão falar, mas que é meio ridículo, né? Vamos confessar. E que as mulheres às vezes ficavam assim, e tal. E assim, unicarne, os dois. Então eu não sei o quanto de Dave Castro ainda refletia isso, não sei. Uma empresa grande com a mente pequena. Pode ser. Mas a verdade é isso, é uma empresa de fundo de quintal que tomou uma proporção muito grande, entendeu? Muito grande. Então eu não sei o que aconteceu na verdade, e aí ele foi, né? Tipo, não, já era previsto. Tanto que o outro movimento foi esse. O Eric Rosa faz parte, né, do Board of Directors, claro, porque ele é o dono, mas tem uma pessoa agora no lugar que ele ocupou um tempo. Então, assim, ele tá reestruturando os lugares. Existe uma coisa que a gente tem que entender: ninguém é insubstituível. Ficou a lição pra todo mundo. Pra quem é amante do CrossFit, que diz, meu Deus, que o Dave Castro criou os games. Aí eu não sei, mas ele largou, não sei, né, como é que foi o distrato, né, como é que foi esse contra, né, essa situação aí, como é que foi essa Conversa de gente essa grande, rescisão, né? quanto que ele ganhou. Lembro da Ivete Sangalo falando como ela demitiu o irmão dela, né, que ela tinha uma sociedade, ela falou, eu dei 2 chicletes e um... Ela vai falar de valor, então assim, tudo existe um valor. Não sei. Se Dave Castro era inteligente, ele tinha um contrato bem amarrado, né? Senão, não sei. Então, não sei. Acho que realmente faz sentido o que você falou. Se você tem uma liderança e outra pessoa que era abaixo de você era bem próximo com a liderança anterior, cara, não faz E muito ele sentido. postou foto com o Greg, logo assim, tipo, né? Ele provocava, ele era um cara provocativo. Acho que ele não sei, né? Aqui tudo é conjectura. Que ele achou, não vamos fazer isso. Mas, gente, Chimbinha traiu a Joelma. Tudo Nem pode só acontecer. a lua traiu a Joelma. Entendeu? Exato. Fica pra você aí. Você que fica, não vai me trair. Olha, eles cantavam juntos, moravam juntos, deu tempo de trair. Não é? Plantando a dúvida. A pessoa não saia do episódio, que a pessoa agora vai dar um flagrante, né, no marido, na esposa. Mas é isso, a gente não tem controle. Aí o cara falou assim, não, eu vou assistir um podcast Vamos agora. ver junto, botou na televisão, criou-se um clima. Não, exatamente Palpável, naquele assim, a tempo, mulher olha naquele assim, ó. tempo. É, né? Mas, Bruco, cara, você que fala 5 línguas, já foi professor de inglês, né? Inclusive meu professor de inglês, quando eu era bem mais novo. O que você daria de dica pra galera desenvolver essa habilidade de aprender uma nova língua, que eu vejo que é algo que muita gente tem dificuldade, muita gente tem esse bloqueio mental, inclusive, de que não vai conseguir aprender. Cara, você fala 5 línguas.
A questão do aprendizado de idioma, eu sempre falo que é o seguinte, eu tenho uma teoria da qual eu gosto sobre aprendizado de idioma, porque existem vários métodos, né? Só que assim, tem gente que não funciona. O problema é a pessoa achar que existe uma fórmula mágica e que todo mundo tem que seguir essa fórmula. Tipo, se você não estudar dessa maneira, você não vai aprender. Essa aqui, tem gente que vai aprender e tem gente que não vai aprender daquela fórmula. Então, assim, se você tá vendo que daquele jeito você não tá conseguindo progredir, vá para um próximo, né? Porque existem metodologias. Então, assim, o que eu vejo às vezes as pessoas, porque lá não é porque fulano aprendeu assim. Mas às vezes o seu ritmo e a forma como você precisa para aprender um idioma não é daquela maneira. Mas dito isso, assim, é o contexto. O que eu gosto língua, né? Quando a gente fala o idioma, a gente pensa em idioma, é comunicação, né? A gente tá falando aqui para comunicar. Pensa como que você aprendeu o seu primeiro idioma, que é o português. Você comprou um chip? Você foi numa loja? Você chegou, tô no Brasil, vou falar português. Não. Você foi introduzido nesse contexto da língua e no seu desenvolvimento você teve que aprender. Só que o que acontece? A criança, o neném, ele não tem uma configuração ali na cabeça dela. E ela não tem o quê? O questionamento. Que eu acho que o problema do adulto é o questionamento. Como assim? A gente não pode questionar? Pode. Mas o que trava a pessoa mas por que que é assim? Ela não fica preocupada em entender a situação que eu vou usar, mas é porque ela usa a língua 1 dela, que é o português, para refletir, para pensar na língua 2. E as línguas não têm a mesma conexão. A forma que a gente estrutura o português não vai ser a mesma. Mandarim, então, é completamente diferente. Mandarim, você fala tudo igual e só uma partícula te diz se é passado, presente ou futuro. E às vezes você tem que ouvir uma frase inteira para... tá, ele falou no passado. É um contexto. Se você parar para pensar com a cabeça de português, de língua portuguesa, você vai ficar meio maluco. Você quer uma conjugação de verbo e tal. Então o erro é esse. São iguais as fofocas daqui, né? Fulano de tal fez isso, isso, isso. No final que você vai entender que já passou, ou em outro bairro, é outra pessoa. Complicado, né? Exato. Então a dica que eu dou para quem quer aprender o idioma é tentar ver uma metodologia que vai funcionar, mas assim, ao invés de tentar fazer um paralelo com o português o tempo inteiro, entender o idioma, a estrutura dele como ele é. E aceitar, porque o que acontece é que a gente tem um raciocínio, o ser humano tem. Se eu apresentar para você, você sabe o que é uma caneca e o que é um lápis. Eu mostro uma caneca e falo, lápis. Você fala, nossa, isso não é um lápis, isso é uma caneta. Se eu chego para um bebê, uma criança, eu falo, nunca vi uma caneta, nunca vi um lápis, eu falo, isso aqui é um lápis. Ela vai reproduzir aquilo errado. Foi um erro de quem ensinou. Lápis, lápis, e vai. Então, assim, a criança, ela não tem esse questionamento. E as pessoas ficam assim, mas eu não entendo nada. Que eu falo assim, tenta ouvir mais o idioma, porque um problema muito sério que as pessoas têm é ouvir. Eu não entendo, eu não consigo entender. Eu falo, quanto você pratica, porque não tem como. Não vai ter leitura que você faça que vai melhorar a sua forma de ouvir. Não, você tem que ouvir o idioma. Ouvir. E as pessoas ficam, mas eu não tô entendendo. Esse é o problema, a gente quer dar sentido em 100% de tudo o tempo todo. Mas você não fez isso como criança. Quando você pega uma criança, vamos falar das crianças de hoje, bota uma galinha pintadinha para uma criança de 1 ano, você tem certeza que ela entende todas as palavras que são cantadas naquela música? Não. Com certeza não. Mas ela está sendo estimulada. A barata, a bolinha. Ela não sabe, ela nunca viu uma barata. Aquela criança, ela tá no colo de alguém o tempo inteiro, ela nunca viu uma barata. Mas ela tá vendo o desenho de uma barata. E ela vê o desenho, associa e tal. Até um momento que ela fala, barata. Aí, ali a barata. Aí você mostra a barata. Ela associou. Então, assim, mas a criança, ela não fica ali incomodada. Do tipo, eu não tô entendendo, mãe, troca. Ela não faz isso, ela tá ali, ela tá sendo estimulada. E aí você vê as crianças que ficam, meu filho conta de 1 até 20. Por quê? Porque a musiquinha é de 1 até 20. De tanto ouvir, né? Mas assim, isso vai desenvolvendo. Aí a criança vai crescendo. Você pega uma criança brasileira com 5 anos, que tá indo pra escola agora, ela não estudou passado, presente e futuro. Mas ela fala passado, presente e futuro. Ela fala, mamãe, terminei, quebrou. Aí você fala, você fez? A criança fala, fez. Você fala, não é fez, eu fiz. Ela tá, fiz. A criança não fica com vergonha porque ela falou errado. Então, assim, o adulto que fica nesse questionamento, que quer entender tudo, ele não entende que ele precisa passar por esse processo, que ele passou quando criança. Então, assim, se você consegue destravar... é fácil falar, é lindo falar isso. Mas eu sei que é difícil, incomoda muito.
Por exemplo, mandarim, eu tinha dificuldade. Por quê? Não encontro gente pra falar. Eu ia na pastelaria pra falar. Eu ia falar tipo, não, né, não tem aqui na cidade, porque tem muito chinês, né, trabalhando em pastelaria. Eu falei, onde é que eu vou encontrar gente? Hoje tem a internet. Eu pegava, eu faço isso até hoje, né? Show que eu gosto, The Voice. Eu vi o The Voice da China. E ficava lá, porque sempre tem aquelas entrevistas, você é de onde? Que eu tava estudando isso. Aí eu começava, né? Ah, tá, você começa a deduzir. Eu entendia 100%? Claro que não. Mas tava lá consumindo. Eu tenho uma mania de podcast. Eu só escuto a Suzana Godoy, a Suzana Rei agora, né? Ela sempre falava, que negócio que você bota pra ouvir, porque a gente ia pra competição de crossfit aqui pro Rio. Eu não escuto música. É difícil você entrar no meu carro, assim, se estiver num percurso, eu tô ouvindo música, eu tô ouvindo algum podcast. Eu tô ouvindo alguma coisa. E geralmente num idioma alvo. Foi um tempo bastante podcast em francês. É isso. Como que eu vou ouvir nativo? Ouvindo o que eles produzem. E hoje a internet facilita isso. Então, assim, veja um tema que você gosta, porque, tipo, eu vou ouvir isso aqui, você não gosta do tema, não tem nada a ver com você. Então, assim, procura um tema que você gosta. Gosto sobre carro, sei lá, gosto sobre culinária. Vai procurar canais no YouTube sobre culinária naquele idioma, vai procurar e começa. E anota, e vai estudando. E assim você vai desenvolvendo várias habilidades, né? Cleitinho, volte a ser criança. É isso. Resumei tudo. Deixa eu aproveitar aqui que a gente tem informação privilegiada, que é o Broco, e o tempo dele é muito caro, né? Escasso. Broco, você tá envolvido, tá em contato, tá sempre com os melhores atletas do mundo. O que você tem de palpite pros games? Porque tem uma leva agora de garotos que estão dominando, promessas. Medeiros, Guilherme, tem os europeus que estão pesadinhos e os americanos já estão, né, para se aposentar. Não sei se eu fiz a leitura certa, mas é o que parece, olhando de longe assim. Seu palpite.